Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de cálculo diferencial. E hoje vamos falar sobre algumas regras de derivação. Essas regras elas são úteis porque simplificam o processo de derivação, que muitas vezes, utilizando a definição de derivada, se torna muito cansativo. Começaremos pela regra da constante. Na regra da constante, vamos derivar a função constante. Bom, a derivada da função constante, ah, ela vai ser sempre zero. Não importa o valor da constante, a derivada vai ser sempre zero. Bom, como a derivada dá a ideia de mudança, de variação, então faz sentido que seja zero, já que a função constante não varia nada na sua imagem para qualquer valor de x no seu domínio. Entre outras palavras, a dx da função c é zero, onde c é uma constante. E aí a gente pode verificar isso muito rapidamente, utilizando a definição de derivada, onde temos o seguinte, que se a gente escrever a função f de x igual a c, então pela definição de limite da derivada, a f' no ponto C ou no ponto X qualquer, não importa, vai ser o quê? Vai ser o limite de ΔX tendendo a zero do seguinte quociente, f de x mais ΔX menos f de x dividido pelo ΔX. Mas veja só, isso aqui é justamente o limite quando o ΔX tende a zero. ΔX é um número que está indo a zero, um valor. E f de x mais ΔX é a constante c. E f de x também é c, dividido por ΔX. Então a gente nem passou o limite. E já sabe que dentro do limite temos zero. Então o limite de zero é zero. Muitas das regras de derivação elas vão se originar das propriedades dos limites que a gente viu. Certo? Então, portanto, aqui a gente tem que f' de x, né, é zero, ou d de x é zero. Bom, e como vimos, a derivada de uma constante, ela equivale à inclinação de uma reta horizontal. Então, digamos que a gente tenha a seguinte situação. Aqui o eixo y e o eixo x. E aí a gente tem uma reta em algum ponto, em algum valor de y aqui. Então, claramente, essa reta, ela denota uma função constante, do tipo f de x igual a c. E a inclinação dessa reta é zero, porque ela não tem inclinação nenhuma, ela está na horizontal. Então, outros exemplos que a gente poderia ter é a derivada em relação a qualquer variável x de 7 é zero, ou a derivada
de a função que é nula, sempre nula, vai ser zero também. Então isso a gente ganha desse resultado. Vamos falar agora sobre a regra da potência. Na regra da potência, a gente vai precisar inicialmente observar o seguinte, que quando a gente pega x mais um ΔX, um elementozinho ΔX e eleva ao quadrado essa soma, desenvolvendo, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Se a gente pegar e elevar a 3, estes mesmos termos, a gente vai ter x à terceira mais 3x ao quadrado vezes ΔX mais 3x vezes ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo. E de maneira geral, a gente utilizando binômio de Newton, a gente tem que x mais ΔX elevado a n é igual a x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes ΔX mais, e agora o próximo termo, a gente vai ter um aumento na potência do ΔX, pois vai ser n vezes n menos 1 sobre 2 vezes x elevado a n menos 2 vezes ΔX ao quadrado, e isso vai aumentando até o último, que será simplesmente o ΔX elevado a n. Então veja que estes n, estes n termos após o primeiro termo, todos têm um ΔX. Todos têm um ΔX. Mas ainda, se a gente considerar a partir do segundo termo, todos têm o ΔX ao quadrado. Então, ΔX ao quadrado é um fator desses termos. É isso que a gente consegue verificar. Bom, agora vamos para a regra de potência. A regra de potência diz o seguinte: que, no caso aqui para potência simples, que a derivada em relação a uma variável x de x elevado a n vai ser n vezes x elevado a n menos 1, onde n é qualquer número real.
demonstração. Aqui, por enquanto, vamos fazer simplesmente para N natural. E aí ela se origina da seguinte forma. Vamos realizar uma expansão binomial da f em x mais delta x. Ora, se a gente pegar f de x igual a x elevado a n, então quem vai ser a derivada de f de x? Vai ser o limite, quando delta x tende a zero, de f de x mais delta x menos f de x por delta x. Só que f de x ela tem uma expressão. Ela vai ser, nesse caso, x mais delta x elevado a n, e f de x vai ser x elevado a n. Isso tudo dividido por delta x. O que a gente pode fazer agora é usar a expansão binomial deste primeiro termo aqui no numerador. Bom, e aí, após realizar a expansão binomial, a gente fica com todos estes termos aparecendo. Mas claro, este primeiro termo se anula com o último. E aí todos os outros termos vão ter um Δx, onde o primeiro termo tem Δx elevado a 1 e os outros termos têm Δx elevado a um expoente maior do que 1. Bom, sendo assim, quando a gente dividir por Δx, a gente vai ficar com um limite de Δx tender a zero de nx elevado a n menos 1 mais o limite quando Δx tende a zero dos outros termos, né? Só que os outros termos todos vão ter Δx, né? Então, os limites dos outros termos, quando Δx tende a zero, é zero. Então, tudo vai dar zero. Portanto, só vai restar essa constante aqui em relação a Δx, que é n vezes x elevado a n menos 1. E assim concluímos o que queríamos. Então, como exemplo, temos que a derivada em relação a uma variável x da função x ao quadrado é 2 elevado a x vezes x elevado a 2 menos 1, ou seja, x. E a derivada em relação a uma variável qualquer z da função z a terceira vai ser 3 vezes z elevado a 3 menos 1, ou seja, z elevado a 2. Então, independentemente da variável que eu estou derivando, a regra é a mesma. Então, assim, a gente tem também um caso em que a derivada em relação a uma variável x da função x vai ser 10 expoente 1 e vai ficar x elevado a 1 menos 1. 1 vezes x elevado a 0 é o próprio 1. Bom, isso está de acordo com o fato que a reta y igual a x tem inclinação 1.
Ou seja, bom, aqui a gente fez para ΔX igual a 1, mas não importa se ΔX e ΔY for do mesmo tamanho, então ΔX é igual a ΔY, o que significa que o coeficiente de inclinação, o coeficiente angular dessa reta é ΔY por ΔX, e como são iguais, isso é igual a 1, sempre, não é? O que a gente viu na derivada, o fato que a derivada é sempre 1 da função y igual a x. Bom, e vendo alguns exemplos onde aplicamos a regra de derivação de potência, temos o seguinte: para f de x igual a raiz cúbica de x, primeiro a gente tem que reescrever essa função. A gente sabe como é raiz cúbica, e isso é a mesma coisa de que x é elevado a 1/3, ou seja, é uma função multiplicada por si 3 vezes daria x, né? Bom, depois que está nessa forma, podemos derivar. Então, quem vai ser f' de x? Vai ser derivada em relação à variável x de x elevado a 1/3. É uma potência, expoente racional, desce o expoente, então desce 1/3, e fica x elevado a 1/3, que é o expoente anterior, menos 1. Mas isso é igual a 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1, é 1 menos 3 sobre 3, que é igual a 1/3 de x elevado a menos 2/3. Bom, isso aqui a gente pode ainda representar da seguinte maneira. Isso é 1/3 de x elevado a menos 2/3. A gente pode ver como 1 sobre x elevado a 2/3. E isso é igual a 1/3 vezes. O que é x elevado a 2/3? Isso é 1 sobre x elevado a 2/3. Como o 3 está embaixo, significa que eu estou calculando a raiz cúbica. Então vai ficar a raiz cúbica do que vai sobrar. Vai sobrar ainda o x elevado a 2. Então é raiz cúbica de x elevado a 2. Certo? Então essa é a derivada da raiz cúbica de x. E para g de x igual a 1 sobre x ao quadrado? Bom, antes de tudo, a gente tem que também reescrever a função como x elevado a menos 2, e agora está no formato de potência, e portanto é só derivar. G' de x vai ser menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1, que é igual a menos 2 vezes x a menos 3. E agora a gente pode voltar para a função original, isso é menos 2, botando a representação em forma de raiz cúbica, fica x elevado a 1/3, que é igual a raiz cúbica de x. Ou seja, isso é menos 2 sobre raiz cúbica de x. Então, qual é a sucessão dos passos, né? Então, dada uma função, a gente reescreve, se necessário for, deriva e simplifica.
Estes são os passos. Bom, observe que o ponto menos 2, f de menos 2, pertence ao gráfico, é um ponto do gráfico. Quem é esse ponto? É menos 2 vezes e menos 2 ao quadrado, que é o menos 2 e 4. Então, x igual a menos 2 e y igual a 4. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente vai olhar a reta tangente ao gráfico da função f de x. Bom, vamos derivar, né? A função f, ela tem o formato de uma potência. Então, para derivar, é só descer o expoente e no expoente subtrai 1. Então, vai ficar f' de x igual a 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1. Como o expoente é 1, não precisa colocar. Portanto, f' agora no ponto que a gente está analisando o gráfico, né, a reta, que é f' de menos 2, é igual a 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. Então, esse é o coeficiente, certo? M igual a menos 4 é o coeficiente de inclinação do gráfico em menos 2, 4. Então, isso dá a inclinação do gráfico. Em menos 2, 4. Em menos 2, 4. Então, vai ter uma reta aqui. Uma reta, vamos dizer que é preta, pela cor preta, passando aqui justamente no menos 2. E y igual a 4. Então, o coeficiente dessa reta, né, é menos 4. Diferente de zero e negativo porque a abertura é mais de 90 graus. Agora, a gente coloca na forma ponto inclinação da equação de uma reta. Vamos achar a forma ponto inclinação da equação da reta. Bom, é y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Essa é a equação da reta. Substituindo, o y1 e o x1 são os dados do ponto onde a reta vai passar tocando o gráfico. Então vai ficar y menos 4 igual a m, substituindo o valor, é menos 4 vezes x menos x1. x1 é menos 2. Então, menos 2. Então, ajeitando aqui, distribuindo, a gente acha que y é igual a menos 4x menos 4. Essa é a forma simplificada da equação da reta. Então, essa reta aqui, que toca o gráfico no ponto menos 2, 4, tem esta equação. Ou seja, a reta tangente y igual a menos 4x menos 4, ela é tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no ponto menos 2, 4. Bom, falando sobre a linearidade da derivada, o que a gente tem? Ela é uma transformação linear. Ou seja, se f e g são funções
deriváveis e sei um número real, então o que a gente tem é sei vezes f de x mais ou menos g de x é derivável e o que é a derivada dessa combinação? Bom, derivada de c vezes f de x mais ou menos g de x. Primeiro, a soma ou a diferença das derivadas, a soma ou diferença de funções derivando, né? Ou seja, a derivada de soma ou diferença de funções é a soma ou diferença das derivadas. Então, vai ficar derivada de cf de x mais ou menos a derivada de g de x. Então, que é igual a c vezes d dx de f de x mais ou menos d dx de g de x. Esse resultado ele é simples de verificar utilizando a definição de derivada por limite, né? Então a gente consegue verificar isso. Bom, além de calcular inclinação, as derivadas elas servem para determinar a razão de variação de uma variável com respeito à outra. E aí ele dá uma ampla variedade de situações para ser aplicado derivada. Então, outras aplicações são as seguintes. Então, por exemplo, movimento de um objeto que se desloca em linha reta. Movimento de objeto em linha reta. E aí a gente tem a função posição, que vai dizer onde ele está com respeito à origem, né? A função que representa posição com respeito à origem. Posição do objeto. Bom, então a gente pode tentar ver, por exemplo, o deslocamento dele em um determinado intervalo de tempo, digamos, ΔT. É o intervalo de tempo que aconteceu esse deslocamento. E aí a gente tem a variação do espaço, ou seja, o quanto ele percorreu, que vai ser o tempo final, o espaço no tempo final. Então, digamos que ele começou no tempo t, então vai ser t mais ΔT, menos o espaço inicial, ou seja, a posição que ele estava no tempo t. E aí a gente acha a taxa de variação. A taxa vai ser distância dividido pelo tempo. O tempo
que se passou. Como é o caso, por exemplo, da velocidade média. Na velocidade média, a gente tem isso, justamente um quociente de variações, né? A gente tem a variação da distância dividido pela variação do tempo durante este percurso. E aí a gente simplifica como ΔS por ΔT. Bom, então, neste exemplo aqui, uma bola de bilhar derrubada de uma altura de 50 metros e sua altura S no instante T representado por esta fórmula aqui. Claro que a altura vai depender do tempo, né? Para cada valor de T, teremos um valor de S. Então, é uma S que depende de T. A velocidade média no intervalo de 1 a 1,5 é... Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que saber qual é a posição no tempo 1. E aí é só substituir 1 segundo em S, então vai ficar menos 8 vezes 1 elevado a 2 mais 50, que é igual a 42 metros, e S de 1,5, que vai dar menos 8 vezes 1,5 ao quadrado mais 50. 1,5 ao quadrado, a gente sabe que é 2,25, então é 8 vezes 2,25, ou seja, 16 mais 2. 16 mais 25, 0,25 é um quarto, então é um quarto de 8. Então, mais 50. Então, isso é igual a 8 vezes 2,25. 2, 5 vezes 8, 40. 0 vai 4. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. 0 vai 2. 2 vezes 8, 16. Com 2, 18. Então dá 18. Então 50 menos 18, que é igual a 32 metros. Então essa é a altura quando tivermos quando tivermos no tempo 1,5, 32 metros. Bom, então a gente pode fazer agora, né, o cálculo da velocidade média. O que a gente percebe aqui é que o objeto ele ele cai de uma altura de 42 metros, né? De 42 metros para uma altura de 32 metros. Então, com esses valores, a gente pode calcular a velocidade média, já que a gente sabe o tempo em cada espaço deste. Então, para uma altura de 32 metros, a velocidade média é velocidade média
Então a gente sabe que a velocidade média é um quociente, né? Então vai ser ΔS por ΔT, ou seja, vai ser 42 menos 32 dividido por 1,5 menos 1, ou seja, 10 por 0,5, que é igual a 20 metros por segundo, né? 20 metros por segundo. Bom, mas como a gente tem que o espaço final é 32, porque ela está despencando na altura de 42, então a gente faz 32 menos 42, porque a altura final era 32 e não 42. Então aqui vai ficar menos 10 e aqui menos 20 metros por segundo. Então é essa a velocidade média. E, bom, na velocidade média a gente precisa de dois valores de tempo, né? Dois tempos e, consequentemente, dois espaços, para poder comparar e calcular a velocidade média. Mas temos também a velocidade instantânea. Na velocidade instantânea, você sabe a que taxa o objeto se move naquele instante. Por isso, instantânea. Então, você sabe a velocidade instantânea do objeto para um certo valor de tempo, né? Como a gente está fazendo o quê? A gente está olhando em um único valor, a gente pode ver isso como uma aproximação, ou seja, como se a gente estivesse fazendo esse ΔT tendendo a zero, ou seja, quando o ΔT é muito pequeno, você olha a velocidade, e aí depois você tende essa velocidade média a velocidade instantânea, justamente fazendo o ΔT tender a zero, ou seja, em um instante de tempo, para um valor de t, você acha a velocidade do objeto. Então, a velocidade vai ser t mais ΔT menos s em t, dividido por t mais ΔT menos t. Só que aí corta t com menos t, e aí a gente fica justamente com o limite quando ΔT tende a zero, ou seja, quando o espaço de tempo tende a zero entre os dois momentos, ou seja, quando os dois espaços viram só um, né? Você não olha em dois momentos, você está olhando só em um. Então fica S de t mais ΔT menos S de t dividido por ΔT. Que isso, se a gente for reparar, é justamente a definição de derivada. Então, que isso aqui é a derivada da função posição, né? Isso é função da velocidade, né? É a função da velocidade. Função da velocidade. Ok. Bom, então, nesse exemplo aqui, vamos calcular a velocidade instantânea. No instante t igual a zero, um saltador se lança de um trampolim que está a 16 metros sobre o nível da água. Então a gente tem o seguinte: a gente tem uma piscina e temos um trampolim. Então vamos fazer aqui o trampolim. E aí a gente sabe que a base, né, a região onde o saltador vai se lançar, tem 16 metros de altura em relação à superfície da água da piscina. Então, 16 metros.
Então, essa distância aqui é de 16. E aí o saltador vai estar aqui na ponta e vai fazer o seguinte arco até chegar na superfície ou então digamos que ele está chegando aqui. Bom, a posição dele é dada pela seguinte expressão: S de t igual a menos 8t ao quadrado mais 8t mais 16. Essa é a chamada função posição. Bom, então, qual será, né, qual a velocidade no momento do impacto? Então, qual vai ser essa? Então, se eu quero num momento, eu quero em um instante. Então, o que eu vou calcular aqui é a velocidade instantânea, né? A velocidade que ele estava naquele momento. Mas, nesse momento aí, a gente calcula da seguinte forma. A gente sabe que a velocidade instantânea, ela é a derivada da função posição. Então, se a gente tem a função posição, a gente consegue determinar a velocidade instantânea, que vai ser o quê? S' de t, que é igual a menos 16t, né? Derivando dessa função aqui, mais 8. Menos 16t mais 8. Mas em que momento ele vai atingir? Né? Em que momento ele vai atingir o solo? No momento do impacto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que S de t, então certo, T1 é zero. E é a função quadrática. Então a gente tem o quê? Que menos 8t1 ao quadrado mais 8t1 mais 16 é igual a zero. Dividindo toda a equação por 8, por menos 8, melhor ainda, a gente vai ter o quê? Menos 8 por menos 8, 1. Então vai ficar só t1 ao quadrado. 8 por menos 8, menos 1. Então menos 1t1. 16 por menos 8, menos 2. Então vai ser igual a zero, né? Então essa é a nossa função, ok? Bom, então, veja que se a gente colocar aqui 2, né? 2 segundos, né? T1 igual a 2 segundos, a gente vai ficar com 2 elevado ao quadrado, a 2, menos 2, menos 2, que é igual a zero, né? Ou seja, 4 menos 4
igual a zero. Então, T1 igual a 2 segundos é o tempo em que o saltador chega na superfície da piscina, né? Da água da piscina. Portanto, a gente pega esse valor e substitui na função derivada de S, ou seja, S' de 2 vai ser menos 16 vezes 2 mais 8. Daí a gente tem que isso é igual a menos 32 mais 8, que é igual a 32 menos 8, 24. 24. Então, menos 24. Então, esse é o valor, né? Esse é o valor. Esse é o valor da velocidade do saltador ao tocar a superfície da piscina, né? Vai ser menos 24 metros por segundo. Bom, agora a gente vai falar sobre a derivação de algumas funções trigonométricas elementares. Mais especificamente, vamos calcular a derivada do seno e cosseno. Para derivar, a gente vai precisar lembrar de dois limites importantes. É que, se eu tenho uma quantidade indo para zero, vamos chamar ela de ΔX, então o seno dessa quantidade dividido por essa quantidade é 1. E se essa mesma quantidade tende a zero, então o limite de 1 menos o cosseno dessa quantidade por esta quantidade é zero. Ok? Então, com isso, a gente vai mostrar aqui a derivada do seno de x é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Bom, vamos verificar isso, né? Então, vamos começar com a derivada do seno, d de x de seno de x. A gente vai utilizar a definição de derivada por meio de limite. Então, o ΔX tende a zero de seno de x mais ΔX menos seno de x. E isso dividido por ΔX. Aí, convém lembrar o quê? Que o seno de A mais B ou mais C é seno de A cosseno C mais seno de C vezes o cosseno de A, certo? Então, no lugar dessa soma, a gente substitui por essa expressão com A sendo x e o C sendo ΔX, né? Então vai ficar o limite, ΔX tende a zero, de
Aqui vai ficar embaixo. Repete Δx. Vai ficar menos o seno de x. E aqui vai ficar seno de x vezes cosseno de Δx mais seno de Δx vezes cosseno de x. Vai trazer esse menos seno de x um pouco para a esquerda. Então a gente fica com essa expressão aí, né? Bom, é claro que a gente consegue colocar o seno de x em evidência, então vai ficar o limite, quando Δx tende a zero, de seno de x que multiplica cosseno de Δx menos 1 por Δx mais o seno de Δx vezes cosseno de x dividido por Δx, né? E aí o limite dessa soma vai ser a soma dos limites se os limites existirem. Claro que nesse primeiro termo a gente enxerga menos a função que está dentro desse segundo limite aqui. Então, menos o valor pode sair fora. Então, não importa, né, se é esse ou é menos essa expressão aqui. Vai dar zero também. Então, essa primeira expressão vai ser zero. E seno de x não depende de Δx. Então, é como se fosse uma constante. Então, isso aqui, ó, a gente pode ver como menos seno de x vezes o limite de Δx tendente a zero de 1 menos cosseno de Δx dividido por Δx. Porque menos com mais vai dar menos e com menos vai ficar mais, que era o sinal que tinha antes aqui. Então, mais, né? Cosseno de x é constante, não depende de Δx, então vai ficar cosseno de x vezes o limite, quando Δx tende a zero, de seno de Δx por Δx. A gente sabe que essa expressão aqui, pelo lembrete aqui, o primeiro limite dá 1, né? Então vai ficar menos seno de x, esse limite dando zero, então vezes zero, mais cosseno de x, e esse limite aqui dando 1, então vezes 1. Então isso é igual a cosseno de x vezes 1, cosseno de x. Da mesma forma, utilizando esses limites aqui auxiliares, a gente consegue demonstrar que o cosseno, que a derivada do cosseno é menos o seno, certo? Então não é tão complicado. Bom, e aí o que a gente vê é que a derivada de um vira a função do outro, ou menos a função do outro. Então as duas funções, tanto a derivada quanto a função, têm a mesma amplitude, né? E aí, como exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Digamos que a gente tem a função y igual a cosseno de x menos π sobre 3 vezes seno de x. E aí, essa função, qual vai ser a derivada dela? Bom, a derivada dx, né, dy dx, é igual a derivada disso aqui. Só que a derivada dessa expressão
A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, isso aqui é d dx do cosseno de x menos. E aí eu tenho a constante. A gente sabe que a derivada de uma função vezes a constante é a constante vezes a derivada dessa função. Então, é π sobre 3 vezes a derivada da função. Ou seja, vezes d dx, que significa que o π sobre 3, por ser constante, ele saiu, né, da derivação. Ele não sofre nada. Então, vai ficar d dx de seno de x. E isso aqui é igual a gente pode chamar de y' também, derivada do cosseno menos o seno, menos π sobre 3 vezes derivada do seno cosseno de x, né? Então essa é a derivada dessa função y aí, que depende em função do cosseno e seno da variável x, né?